Mais uma semana eu por aqui, porque mais uma vez tem filme do Oscar chegando aqui nos cinemas brasileiros e dessa vez contando uma polêmica história real dos anos 90 com simplesmente Natalie Portman e Julianne Moore no elenco. Eu precisava continuar esse vídeo para te convencer? Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou a Lê e vim falar do filme Segredos de um Escândalo. Como eu disse, protagonizado pela Julianne Moore e pela Natalie Portman, mas que também traz o surpreendente Charles Melton no elenco e estreia dia 18 de janeiro no cinema. A gente já teve a oportunidade de ver e eu vou contar pra vocês agora o que eu achei. Segredos de um Escândalo conta a história de um escândalo, vejam só, que aconteceu lá nos anos 90, em que a Grace, uma mulher de 39 anos, é flagrada tendo um caso com um menino de 13 anos, o Joe. Não bastasse, ela foi presa e estava grávida de Joe. E muito tempo depois, quando saiu da prisão, os dois acabaram se casando e tentando criar uma vida ali numa cidade da Califórnia. Só que o filme não vai pegar a história do caso policial, digamos assim, dele, e sim quando, quase 20 anos depois, em 2015, uma atriz chamada Elizabeth, vivida pela Natalie Portman, vem para a cidade, digamos, fazer um laboratório, estudar a vida da Grace, já que ela irá a interpretar em um filme independente nos cinemas. É essa interação, principalmente entre os três, que vai nos levar ao longo deste filme, no mínimo interessante. E para você que está interessado já em saber o que aconteceu com esses dois, o filme não conta, mas eu vou te contar aqui no final desse vídeo, porque eu vou contar o que aconteceu com eles na vida real. O mais interessante já de cara é que esse filme estava concorrendo no Globo de Ouro nas categorias de melhor filme musical ou comédia, mas que não caia nessa, porque o filme é um drama com alguns traços de sátira ali, mas que na minha opinião não justificaria para estar numa categoria de comédia. Ele é um drama daqueles de fazer pensar de como a gente trata as pessoas, como a sociedade trata as pessoas, sobre segundas chances e sobre as consequências desse crime em si. O filme é dirigido pelo Todd Haynes, que dificilmente é um cara que entrega coisas ruins, então já é um bom sinal para você que está aí na dúvida de ir no cinema. Mas aqui ele resolve tratar essa história, ou pelo menos esse encontro, de uma forma nada sutil. Bem pelo contrário, a sutileza está longe dos planos dele e tudo é muito intencional. Todas as figuras de linguagem, os diálogos, a forma como ele usa a câmera, a trilha sonora, a fotografia, tudo é muito para jogar na tua cara as intenções do que ele quer contar sobre essa história ou da forma que ele quer abordar essa história. Por exemplo, numa das cenas iniciais, quando ele cria um clima todo tenso e joga a câmera na cara da Julianne Moore, que está olhando para dentro de uma geladeira, e o grande problema na cabeça dela é que vão faltar salsichas para os cachorros quentes da festa. Ou quando ele tá falando um pouco da relação do personagem da Julianne Moore com o do Charles Melton, da Grace e do Joe, que é esse casal, né? Ele mostra ela indo caçar enquanto ele tá criando borboletas ou mariposas e soltando elas na natureza, uma espécie quase em extinção, alguma coisa assim. Digamos, ele tá protegendo a natureza numa atitude quase que inocente, enquanto ela tá lá caçando. E é esse tom novelesco que vai dando esse ar de uma história absurda para mostrar o quão grave foi esse crime, o quão grave são as consequências disso, principalmente no personagem do Charles Melton, já que ele era uma criança de 13 anos, né, quando esse relacionamento começou. E é nesse absurdo que ele usa para mostrar a realidade por trás de tudo isso. Tanto é que se você não sabe que é um caso real, você dificilmente vai imaginar que esse filme é sobre um caso real. Inclusive é legal essa perspectiva de quem tá indo ver o filme sem saber que é um caso real, vai sentir falta de algumas coisas. Quem já for com essa informação talvez consiga completar melhor essas lacunas. Eu acho que o Todd Haynes não aborda muito o caso real propositalmente, apesar dele deixar claro qual foi o crime, eles falam qual foi o crime, mas ele não abordar isso diretamente foi proposital,
uma coisa que inclusive eu acho que poderia entrar no filme, mas decisões do diretor e do roteiro. A força do filme tá realmente no elenco, porque tanto Natalie Portman é muito boa nesse tipo de personagem que estuda a complexidade das pessoas. Cisne Negro tá aí, né? Vencedora do Oscar por Cisne Negro. E Julianne Moore também nessa pessoa controladora que quer controlar tudo ao redor dela. As duas estão maravilhosas, porque, né? É Natalie Portman e Julianne Moore, o que já era de se esperar, mas e aí vem a grande surpresa que é Charles Melton, que completa de forma magistral esse trio. Inclusive, uma das coisas legais do filme é como as duas personagens, na relação entre elas, vão se transformando. A Grace já começa com uma pessoa extremamente controladora, ela controla não só a relação dela com o marido Joe, mas como todo o seu ambiente ao redor, a relação com as pessoas, com os filhos, com as pessoas que compram o bolo dela. Por isso que ela meio entra em desespero quando qualquer coisinha sai do detalhe, sai da rotina, quando qualquer coisinha dá errado, ela realmente entra em um choro copioso. Eu não vou julgar não a Grace nesse caso, porque, né, problemas. E a Elizabeth é essa atriz que vem para estudar a Grace, para entender a Grace, e digamos, ela é uma pessoa da cidade grande, ela digamos, ela é mais moderna, ela é uma pessoa mais aberta, e como ela vai se modificando e quase se transformando na Grace ao longo do filme, e quase que os papéis dela se invertem. Eu acho que no papel da Natalie Portman isso realmente é uma inversão, ela vai se tornando muito a Grace, não só para interpretar, ou como pelo menos dentro dessa relação ela começa a tomar atitudes muito parecidas com o que a Grace toma ou já tomou. Porém, é Charles Melton que para mim é o grande destaque, é a grande surpresa desse filme. Ele é um cara que eu torço para que ganhe cada vez mais papéis importantes, principalmente papéis sérios, de drama realmente para fazer, porque ele tá me surpreendendo a cada nova atuação, se distanciando muito lá de Riverdale. Me desculpa, fãs de Riverdale, eu também fui um, mas a verdade é que Charles Melton tem evoluído demais. Aqui ele faz um cara que ele parece muito seguro, ele é grande, ele é forte, ele é bonito, ele parece ser confiante, e conforme a sua história vai sendo revirada com a chegada da Elizabeth, ele começa a refletir cada vez mais e vai percebendo a vida que ele acabou perdendo, já que ele está num relacionamento desde seus 13 anos, e vai vendo que ele também esteve preso e que a sua vida foi perdida ao longo desse todo esse tempo. O momento que ele se dá conta disso, para mim, é um dos pontos altos do filme. Mas se nesse núcleo tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, é quando ele sai que eu acho que o filme se perde um pouco, ou pelo menos perde oportunidades de aprofundar um pouco mais a história e aprofundar as consequências desse crime, tanto nas pessoas em volta, na comunidade, e principalmente no restante da família da Grace. Segredo de um Escândalo é mais um excelente filme que vem chegando no Brasil agora nessa época de premiações. Eu acho que para aquelas pessoas que gostam de filmes com um pouco mais de contextualização nas histórias e um pouco mais agitados, digamos assim, podem ter um pouco mais de dificuldade de gostar desse aqui, já que realmente é nos detalhes, no sarcasmo que o Todd Haynes vem para contar essa história, e não são coisas tão explícitas assim. Como eu prometi, eu falei que eu ia contar o que aconteceu com essas pessoas na vida real. A história se baseia na vida da Mary Kay e do Willy Fualau. Se encontraram e começaram esse romance lá no final da década de 90, em torno de 1997, mais ou menos, quando vários indícios para as pessoas em torno já mostravam que eles tinham algum tipo de relacionamento, até que o marido dela encontra cartas de amor entre. A Mary vai presa, mas ela descobre que está grávida e acaba ficando apenas 6 meses na prisão. Quando ela sai num regime condicional e acaba violando essa condicional quando tenta se encontrar com o Willy novamente, o que resulta numa nova prisão, e essa sim, em mais de 7 anos de prisão. Mais de 7 anos depois, ela acaba se encontrando com o Willy novamente e acabam se casando, já que agora ele já era maior de idade. Em 2005, então, eles acabaram se casando,
E 12 anos depois do casamento, o Vili pediu um divórcio. Em 2020, a Mary acabou falecendo e assim termina a história dos nossos protagonistas. Aqueles principalmente que gostam de ver grandes atuações no cinema, Segredos de um Escândalo é a ótima pedida aí e estreia no dia 18 de janeiro nos cinemas. Depois que vocês assistirem, voltem aqui para comentar com a gente e a gente se vê qualquer hora dessas aqui neste canal. Tchau, tchau.